As coisas não são como parece. Mas por que tantas empresas fecham assim no Brasil? Porque todo mundo acha que é fácil abrir uma empresa, todo mundo acha que é fácil ser um empreendedor. Mais de 700 mil empresas fecharam no ano de 2023. Você já parou para pensar 700 mil? Quantas pessoas são? Como se fosse uma grande cidade de empreendedores falidos. Que triste. E quem quer abrir uma empresa, ele é entusiasta, ele vai achar que todas as coisas vão dar certo. Mas não deu certo para 700 mil empresas. Infelizmente, a gente só tem a dura realidade de ter um comércio quando está ali no meio da batalha do dia a dia e você começa a ver que a dificuldade ela paira todos os dias. Por isso que você usa aquele exemplo, matando um leão por dia. E eu não falo isso para desanimar de maneira nenhuma, só falo porque é uma das realidades que todo empresário brasileiro tem que lidar no nosso país, seja por falta de capacitação, encargos de impostos, seja por falta de informações e outras coisas. Você joga dois tipos de jogos. E o primeiro jogo que você terá que lutar é o jogo onde você é seu próprio adversário. Você luta com você a cada dia. O seu eu de hoje, ele tem que ser melhor que o seu eu de ontem. Ou seja, você compete com você mesmo. Você ganha quando você aprendeu algo novo durante o dia que passou, durante a semana. O que você não pode é ficar estagnado sem aprender nada de novo, sem aprender algum conhecimento ou alguma melhoria dentro da sua loja, dentro do seu comércio. Quer solução? Seja melhor todo dia um pouco mais. Se você não conseguir melhorar em nada, em um dia, em uma semana, um mês já é muita coisa. Mas se você não melhorar nem um pouquinho, você perdeu o jogo contra você mesmo. A sua preguiça, a sua procrastinação, o seu eu do passado acabou ganhando esse jogo. Então não deixe de se atualizar. E quando você vai perdendo o mercado, é aí que você vê que você não conseguiu evoluir em absolutamente nada. E você só sabe dessa importância de ter que evoluir cada dia quando você de fato abre a loja e começa a se passar os anos e você não consegue ter uma melhora significativa, ou você não consegue ter mais processos bem definidos onde te deixe mais tranquilo a operar a sua loja. Você só percebe quando abre a sua loja que algumas coisas não são como parecia ser, quando você estava pensando em ter um negócio. E o segundo jogo, você joga contra seu concorrente. Nada de se estressar com seu concorrente. Muitas pessoas têm raiva, ódio do seu concorrente, não é isso, nada de ficar bravo com o seu concorrente. Todo jogo tem adversários. Qualquer jogo que você for entrar, qualquer campeonato, você vai ter times melhores. É a mesma coisa com empresas. Em cada ramo que você entra, já tem outras disputando os campeonatos. E o troféu são os clientes. Você tem que se posicionar, abrir um lugar estratégico, ter o seu diferencial próprio, ser diferente dos demais, não ser mais do mesmo. Lógico, não vá abrir do lado de um concorrente muito forte. Saiba quem você ofende. Se você for abrir do lado de um grande mercado, vai ser mais difícil se seu ramo for mercearia e mercadinhos de bairro. Então saiba seu posicionamento. Eu falo isso porque muitas pessoas querem abrir seu comércio e não dão o devido valor ou o devido respeito, ou até mesmo não conseguem fazer uma pesquisa com o seu concorrente para ver se realmente você consegue ser melhor que ele. Porque se você for abrir perto dele para fazer a mesma coisa que ele, o que seu cliente vai ver de diferente em você ou de vantagem em comprar de você e não do seu concorrente? Pense nisso. Tudo se trata de vendas. E eu só aprendi depois que abri uma loja que tudo é sobre vendas. Tudo é sobre vender para o seu cliente, vender mais, vender recorrentemente. Se uma loja não tem vendas, não consegue pagar suas despesas e não vai ter lucro e fatalmente vai fechar. Você precisa estar vendendo sempre. Por isso, o ramo que você escolhe, você tem que perceber se é um ramo recorrente de dinheiro. Por isso, muitas pessoas optam por açougues, mercadinhos, hortifrutis, padaria, adegas, porque são um ramo que os clientes sempre estão recorrentes na sua loja para abastecer as suas casas. Por isso, você tem uma certeza que vai ter vendas. Mas como eu falei, vender não é tão simples como parece. Eu só aprendi a vender com o tempo. Mas tem sim coisas que você deve fazer para vender mais. Vender é ter um bom produto, um bom preço, saber fazer promoções e, principal, saber fazer propaganda. O preço correto, um produto que realmente seu cliente queira. Parece ser um processo fácil antes de abrir a loja, mas depois você percebe que não é bem assim. Você achava que era um pouquinho mais fácil, não é verdade?
tá um pouco difícil, eu sei. E é por isso que você deve ser inscrito e ativar as notificações, porque esse canal ele vai te falar a verdade, não vai mentir para você, de como é a vida do empresário brasileiro. Você pode até achar que sabe de vender, mas é só quando você abre uma loja que realmente você sabe como funcionam as vendas. Tudo isso eu falo para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com nenhum empreendedorismo. Se você já teve algum comércio ou alguma empresa, você já tem um chamado know-how para ter mais ou menos como funcionam as vendas. Mas se você está aqui vendo esse vídeo e está pretendendo abrir um comércio e não teve nenhum contato com o empreendedorismo, você pode sim ter algumas dificuldades nas vendas e pode ser que nem aconteceu comigo, que só foi no dia a dia de loja que fui aprendendo alguns macetes, algumas formas de vendas depois já de alguns anos da minha loja. E uma loja que não tem vendas, fatalmente ela fechará, porque a venda é o que move qualquer empresa. Atendimento ao público. E foi aqui que realmente eu vi como é difícil atender pessoas. E foi aqui que eu aprendi a atender o público. Essa é uma coisa que só quem abre uma loja de fato vai saber como é atender vários tipos de clientes com vários jeitos e manias diferentes. Se você é uma pessoa desinibida, uma pessoa que é espontânea, expansiva, você vai ter facilidade na comunicação com os seus clientes, com as pessoas que compram da sua loja. Mas como todos sabem, ninguém tem a mesma personalidade que ninguém. Sempre tem nuances diferentes. Se você é uma pessoa mais acatada, uma pessoa mais tímida, reservada, você vai ter dificuldade sim em se relacionar e conversar com seus clientes. Para comércio de bairro, para prestação de serviço, onde você precisa ter um contato melhor com o seu cliente, seria ideal que todas as empresas tivessem um atendimento ao cliente excepcional, mas não é assim que a gente vê por aí, você sabe disso. Então pessoas que têm assim uma dificuldade de socialização com as pessoas, vai ter dificuldade de estar ali no frente da batalha. Se ela poder deixar alguém que tenha mais desenvoltura no atendimento com o cliente, isso não vai ser um grande problema, mas seria importante que você, empreendedor, tivesse essa qualidade e entendesse a importância de atender o público corretamente. Isso foi da noite para o dia que eu aprendi? Não. Ainda passo por dificuldades? Sim, porque a gente tem dificuldade de se relacionar com clientes de certo temperamento. Você tem que ter muita sabedoria, pensar bem, para muitas vezes não falar algo atravessado ou ser desrespeitoso com o cliente, porque querendo ou não, ele está ali na sua loja, você tem que ter um respeito com ele. Lógico, seu cliente não fazer nenhuma besteira, né? Tem clientes que quando a gente abre a loja, a gente acha que os clientes vão ser todos seus amigos, mas não, você vai perceber que gente vai querer roubar você dentro da sua loja, vai querer te humilhar, vai querer te dar nota falsa. Recentemente peguei uma nota falsa. Então coisas quando você, antes de abrir sua loja, você nem pensa nisso. De pessoas que vão querer te lubridiar de alguma maneira. Muitas vezes pedindo fiado para depois não te pagar. Tem muitas dessas coisas aí nos comércios pequenos brasileiros. E até loja um pouquinho maiores. Então muita atenção nessa hora. Se você quer que eu faça um vídeo sobre como reconhecer notas falsas, deixa aqui no comentário para que eu possa saber que vale a pena fazer um vídeo sobre esse assunto. E a última, mas não a menos importante, coisas que eu aprendi quando abri uma loja, é que realmente eu ia trabalhar um pouquinho mais do que eu trabalhava quando era fichado. Você pode ver uma corrente de empresários aí nas redes sociais, em alguns canais, falando que quando um empresário se torna o centro, o gestor, é o cara que faz a propaganda, é o cara que precifica, ele pode estar sendo o gargalo da empresa, ou seja, ele pode estar sendo o culpado da empresa não estar andando. Eles estão certo, mas estão falando de um modo errado. Todo mundo sabe que um pequeno empresário brasileiro tem um grande sonho e não tem todo o recurso do mundo e também não tem toda a experiência do mundo. Por isso ele vai centralizar nele as principais tarefas e as demais tarefas por não ter uma mão de obra e por não ter condições de pagar no começo. E isso são esses empresários que já chegaram lá, também passaram por esse processo. E eles têm razão em dizer que muitas vezes é o empresário que é o gargalo. Só que o empresário não tem condições no começo de pagar alguém para ajudá-lo. Por isso ele acaba pegando e acumulando tantas tarefas. Por isso eles têm que falar de uma outra maneira e não dizer assim de forma tão contundente: ah, você é o gargalo da empresa. Tem que estar um porém. Você vai ter que achar alguém para te ajudar, alguém de experiência para você delegar, para assim você poder ficar na parte estratégica. E isso se o empresário ter a mente estratégica para o futuro. Tem empresário que pode ter a liberdade que tem, mas não tem uma mente estratégica, nem tem uma mente pensando para o futuro. Então de nada isso vai adiantar. Só que eu tô falando para pessoas que vão começar, então eu vou falar para vocês porque isso acontece comigo até hoje. A gente sempre quer culpar alguma coisa, o governo, as pessoas, quem trabalha para você,
qualquer coisa é culpado, menos você. E posso falar uma coisa para vocês sinceramente, e eu tenho que lidar e estou aprendendo com isso. A culpa é sempre da gente. Somos nós que temos que fazer a empresa girar de alguma maneira, seja qual for a maneira que você decidir ela fazer ela girar. Um funcionário é ruim? Culpa sua, você contratou. Aquela pessoa não fez aquele processo certo? Foi culpa sua também, você não conseguiu orientar o processo detalhadamente. Sempre tem um culpado e você tem que levar a culpa maior, porque você é o dono da empresa e tem que mapear tudo. E quando você se coloca nessa posição, você começa a ver aonde você pode melhorar. E isso, como falei lá na parte no começo, você vai melhorar 1%. Então, quando você se culpa, você fala assim: eu mesmo posso achar essa solução, eu mesmo vou melhorar 1%. E isso vai acabar com esse problema. Não vou ter mais esse problema nesse processo, não vou contratar mais errado. Então, percebe quando você se culpa, você consegue também achar a solução. E você tem que entender que o seu funcionário nunca vai ver a sua empresa, nunca vai tomar decisões ou fazer a sua empresa crescer. É você que tem que fazer isso, orientando eles. Então, se o funcionário vê que você não gosta de limpar alguma coisa, ele também vai começar a ser um pouco negligente com a limpeza. Perceba que você tem que dar o exemplo e se autorresponsabilizar. Eu falo isso porque eu venho, durante os anos, sempre meditando nisso. Eu tenho que me autorresponsabilizar por tudo. Tudo é minha culpa. E é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, seu curtir. Isso ajuda muito aqui o canal. Eu fico muito grato por você ter assistido esse vídeo. E no link da descrição tem 2 planilhas grátis para você baixar. Você vai lá e no canto direito você clica para baixar as planilhas de graça. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau!